Há encontros que atravessam o tempo, resistem à lógica e insistem em retornar. Você se afasta, vive outras histórias, tenta seguir em frente, mas algo o empurra de volta. Uma conexão específica, intensa, por vezes desconcertante. É como se o universo, em sua linguagem misteriosa, estivesse tentando lhe dizer algo, ensinar algo. Não se trata apenas de romance, saudade ou coincidência. É um chamado da alma, um convite à transformação. Essas repetições não são acaso. São reflexos profundos de conteúdos inconscientes que clamam por reconhecimento. Jung nos ajuda a compreender por que certas pessoas, mesmo ausentes, nunca saem verdadeiramente de dentro de nós e por que retornam até que algo dentro de nós finalmente desperte. Se você já sentiu que o destino o empurra sempre para o mesmo coração, escreva nos comentários. Estou pronto para compreender o propósito desse reencontro. Na perspectiva de Carl Jung, os reencontros repetitivos com uma mesma alma não são meras coincidências, mas sim expressões simbólicas de conteúdos inconscientes que buscam ser integrados. O universo, nessa visão, é o espelho da psique. Quando somos constantemente conduzidos de volta a uma pessoa específica, isso pode representar a projeção de aspectos internos não reconhecidos, especialmente aqueles relacionados à sombra, ao ânima ou ao ânimos. A sombra representa tudo aquilo que reprimimos ou negamos em nós mesmos. Quando nos deparamos com alguém que desperta emoções intensas, seja amor ou conflito, há uma chance de que essa pessoa esteja espelhando exatamente aquilo que nos recusamos a ver. O retorno contínuo pode ser uma oportunidade para confrontar e integrar esses aspectos esquecidos da alma. O arquétipo do ânima, aspecto feminino no homem, e do ânimos, aspecto masculino na mulher, também se manifesta nesses vínculos profundos. Jung acreditava que projetamos essas imagens internas em parceiros afetivos, buscando inconscientemente a completude. O reencontro recorrente pode sinalizar que a individuação, o processo de tornar-se quem se é de forma plena, ainda não foi alcançada e que essa alma desempenha um papel crucial nessa jornada. Esses ciclos não indicam necessariamente que devemos permanecer com essa pessoa, mas sim que ela desperta algo essencial em nós. A alma reconhece o que a mente tenta ignorar. A repetição do encontro é um chamado simbólico à consciência, um lembrete de que há um trabalho interior a ser feito. Entender esse processo é dar sentido ao aparente caos. É reconhecer que cada retorno é, na verdade, um espelho e uma chance de despertar. A sensação de separação entre duas almas que insistem em se reencontrar é muitas vezes apenas uma aparência. No nível profundo do inconsciente, onde o tempo linear perde sua importância, vínculos são tecidos de forma invisível e duradoura. Jung acreditava que a psique humana opera não apenas a partir do que é consciente, mas também por meio de conteúdos arquetípicos e padrões inconscientes que moldam nossas escolhas e conexões. Dentro dessa perspectiva, os reencontros recorrentes com uma mesma pessoa não são controlados pela vontade racional, mas pelo inconsciente, que opera como uma espécie de ponte secreta entre dois mundos, o interior e o exterior. A separação, nesse sentido, é um fenômeno ilusório. A alma reconhece o outro, mesmo quando a mente tenta esquecer. Somos levados a reviver histórias inacabadas, não apenas por desejos sentimentais ou lembranças do passado, mas por uma necessidade mais profunda de completar algo em nós mesmos. Essa volta à mesma alma é muitas vezes a repetição simbólica de um ciclo que ainda não foi compreendido, encerrado ou curado. O outro, nesse reencontro, atua como espelho e catalisador, despertando aspectos inconscientes que ainda permanecem na sombra. O universo, ao criar essas coincidências significativas, ou sincronicidades, como Jung as chamou, está revelando um movimento interno que precisa ser reconhecido. Não se trata de magia ou destino cego, mas de uma coreografia da alma, movida por forças inconscientes que buscam expressão. A pessoa que retorna pode estar encarnando algo que ainda precisa ser integrado. Um trauma, um desejo reprimido, uma parte esquecida do eu.
e o reencontro é o palco onde essa integração pode começar. Por isso, há uma sensação de familiaridade profunda, como se aquele vínculo existisse muito antes do primeiro encontro físico. Essa sensação é um indício da ligação simbólica entre essas almas no inconsciente coletivo, uma dimensão compartilhada que Jung descreveu como a camada mais profunda da psique humana. A ilusão da separação, portanto, não significa ausência de laço, mas resistência à consciência. Às vezes, nos afastamos porque tememos o que o outro nos mostra. Fugimos, nos distraímos, racionalizamos. Mas o inconsciente persiste. Ele cria sonhos com aquela pessoa, coincidências nos caminhos, músicas que nos lembram do vínculo, mensagens que chegam no momento exato. Tudo isso não para nos aprisionar ao passado, mas para nos conduzir ao despertar. Enquanto o conteúdo simbólico daquele reencontro não for integrado, ele retornará, não como punição, mas como uma oportunidade. É fundamental entender que esses reencontros não são sempre sinais de que devemos permanecer com essa pessoa em um relacionamento. Muitas vezes, são experiências profundas que servem a um propósito maior, o da individuação. Esse processo, que Jung definiu como o desenvolvimento do self autêntico, exige que enfrentemos nossos próprios abismos. O outro retorna não como salvador, mas como mensageiro. Ele nos leva ao confronto com a nossa verdade, nos força a olhar para o que evitamos dentro de nós mesmos. Quando compreendemos que a separação é apenas uma ilusão temporária, um estado necessário para o crescimento, começamos a perceber os reencontros sob uma nova luz, não como um ciclo vicioso de repetição emocional, mas como um movimento profundo de cura. O universo, nesse contexto, é o cenário simbólico onde nossa alma encena os dramas que a consciência precisa assistir. Nada é por acaso quando se trata da psique. Cada pessoa que retorna carrega uma chave, e cada reencontro, quando visto à luz da psicologia junguiana, pode ser uma porta de entrada para o autoconhecimento. A separação só é real quando negamos o chamado interior. Mas ao escutarmos com atenção, percebemos que o reencontro não é sobre o outro, mas sobre aquilo que ainda precisa nascer dentro de nós. Quando somos atraídos insistentemente pela mesma pessoa, mesmo diante do tempo, da distância ou das rupturas, é comum acreditarmos que isso se deve ao amor, ao destino ou a alguma conexão mística. No entanto, sob a ótica de Jung, essa força magnética tem origem muitas vezes em algo mais profundo e invisível, a projeção de conteúdos inconscientes sobre o outro. Nesse processo, aquilo que não reconhecemos em nós mesmos, especialmente o que relegamos à sombra, é lançado sobre a figura daquele que nos fascina ou nos perturba. A sombra, na psicologia junguiana, representa todos os aspectos reprimidos da psique, emoções, desejos, impulsos e potenciais que foram negados, censurados ou ignorados ao longo da vida. Quando conhecemos alguém com quem sentimos uma conexão imediata e intensa, há grande chance de estarmos diante de um espelho psíquico. O que nos atrai ou incomoda profundamente no outro pode ser, na verdade, um reflexo de partes nossas que ainda não reconhecemos ou não queremos ver. O reencontro com essa mesma alma, portanto, se torna um mecanismo simbólico para confrontarmos a nossa sombra. O conteúdo projetado pode se manifestar de diversas formas. A idealização exagerada é uma delas. Acreditamos que o outro nos completa, que é tudo o que sempre procuramos, que só ele nos entende. Mas, na verdade, estamos projetando sobre ele qualidades que pertencem ao nosso potencial ainda não vivido. Essa idealização é sedutora, mas também perigosa, pois mantém o sujeito num estado de ilusão e dependência emocional. Ao invés de ver a pessoa como ela realmente é, vemos nela aquilo que desejamos encontrar em nós mesmos. Por outro lado, a projeção negativa também atua. Quando há raiva, ressentimento ou repulsa intensa, é possível que o outro esteja ativando elementos sombrios que negamos reconhecer em nossa própria personalidade. Nessas horas, é comum culparmos a pessoa pelos nossos desequilíbrios, sem perceber que o incômodo nasce dentro de nós. A sombra, ao ser confrontada, provoca desconforto, mas esse desconforto é o primeiro passo da cura. É exatamente por isso
que o universo pode nos enviar repetidamente a mesma alma, porque ela carrega em sua presença um espelho necessário à nossa transformação. Fugir desse espelho não resolve. O que não é olhado, repete-se. A projeção atua como um véu que distorce a realidade. E o reencontro constante é uma oportunidade para retirar esse véu e ver com clareza. Só quando conseguimos separar o que é do outro e o que é nosso, conseguimos iniciar o verdadeiro processo de individuação. Nesse percurso, é fundamental desenvolver a autoconsciência. Perguntar-se: o que vejo nessa pessoa que me toca tão profundamente? Esse sentimento é sobre ela ou sobre algo meu que ainda não aceitei? A sinceridade com essas respostas revela os conteúdos ocultos da alma. E pouco a pouco, a projeção começa a ceder lugar à percepção real do outro, com suas luzes e sombras, forças e fragilidades. É nesse momento que o reencontro adquire um novo sentido. Ele deixa de ser uma prisão emocional e passa a ser um portal de autoconhecimento. Percebemos que o outro não está ali para nos salvar, nos completar ou nos punir, mas para nos revelar, e que aquilo que insistimos em ver fora de nós sempre esteve dentro, esperando ser visto. A sombra, quando reconhecida, se transforma em poder criativo. Jung afirmava que ela contém 90% de ouro puro, ou seja, talentos, paixões e verdades que foram enterradas por medo, culpa ou repressão social. Quando a pessoa que nos afeta retorna, ela carrega a chave para esse tesouro escondido. Mas somente a consciência pode abrir esse cofre. Continuar projetando é permanecer na repetição. Assumir a projeção é abrir o caminho da liberdade interior. Assim, o que vemos no outro não é o outro. É a nossa alma tentando falar conosco por meio dele. O reencontro é apenas o eco de um chamado muito mais íntimo, o de se olhar com coragem e amor. E nesse olhar profundo, entender que o verdadeiro vínculo nunca foi com o outro, mas com aquilo que ainda não conhecemos de nós mesmos. Dentro da psicologia analítica de Carl Jung, o reencontro insistente com uma mesma alma pode representar um chamado arquetípico para integrar aspectos inconscientes do nosso próprio ser. Esse chamado muitas vezes se manifesta por meio da experiência do amor, especialmente aquele amor que retorna, que desafia o tempo, que parece não se encerrar mesmo após a separação. É nesse tipo de amor que, de forma simbólica e psíquica, os arquétipos do anima e do animus se revelam com maior força. O anima representa para o homem o arquétipo do feminino interior, enquanto o animus representa para a mulher o arquétipo do masculino interior. Ambos são figuras psíquicas que influenciam profundamente nossas escolhas afetivas, nossos relacionamentos e até mesmo nossas idealizações amorosas. Quando uma alma retorna repetidamente ao nosso caminho, pode ser sinal de que ela está ativando, de forma inconsciente, esse arquétipo dentro de nós. O que sentimos pelo outro, então, não é apenas amor pelo indivíduo em si, mas por aquilo que ele ou ela simboliza internamente. Muitas vezes, idealizamos o outro como sendo tudo o que procurávamos, porque ele ressoa com a imagem interna que carregamos inconscientemente desde muito cedo. Não é raro que essa pessoa represente um ideal de beleza, sensibilidade, força, sabedoria, mistério ou segurança que projetamos fora de nós, mas que na verdade corresponde ao nosso próprio feminino ou masculino reprimido. Essa projeção é intensa e hipnótica, justamente porque toca em camadas profundas da alma. No entanto, é também um convite para reconhecer que aquilo que enxergamos fora precisa ser cultivado dentro. Quando o reencontro acontece, ele reacende essas projeções. Traz à tona não apenas o desejo, mas também as feridas, as ausências, as carências e os padrões inconscientes de relacionamento. O arquétipo se ativa, não para nos prender ao outro, mas para nos conduzir à integração. Jung nos mostra que, para que a individuação ocorra plenamente, é preciso reconciliar dentro de si o masculino e o feminino, forças que, quando estão em desequilíbrio, geram relacionamentos de dependência, sofrimento e repetição. O amor repetido, nesse caso, é o espelho da alma que ainda busca sua completude interior.
O anima mal integrado pode levar o homem à idealização romântica, à submissão emocional ou à desilusão constante, pois ele espera encontrar fora de si o que falta dentro. Já o animus mal integrado pode tornar a mulher rígida em suas exigências, crítica em excesso ou presa a ideias utópicas sobre o amor. Ambos projetam no outro a salvação, quando na verdade estão sendo convocados a desenvolver internamente essas qualidades. O reencontro, assim, serve como oportunidade simbólica para perceber onde está o desequilíbrio e iniciar o processo de reconciliação interior. Ao se apaixonar repetidamente pela mesma alma, a psique está dizendo: olhe para dentro. O amor que se repete não é um erro, mas um ensinamento. Ele aponta para partes internas que clamam por desenvolvimento. Se há uma sensação de que não conseguimos seguir em frente, é porque o arquétipo ainda está ativo e pedindo expressão consciente. A solução não é cortar o laço externamente, mas compreendê-lo internamente. Quando o ânima e o animus são integrados, a visão sobre o outro muda. A paixão deixa de ser um campo de projeção e passa a ser uma escolha consciente, baseada na realidade, não na fantasia. Essa integração não acontece da noite para o dia. Ela exige coragem para enfrentar feridas antigas, humildade para admitir a própria incompletude e disposição para cultivar internamente as qualidades que tanto buscamos no outro. É um processo espiritual e psicológico que transcende o romance tradicional. A repetição do amor nesse contexto não é um ciclo vicioso, mas um chamado profundo da alma para amadurecer, equilibrar e expandir. O universo, ao promover esses reencontros, age como agente simbólico da psique. Ele oferece a oportunidade de refletir. O que essa pessoa está espelhando dentro de mim? Que parte do meu feminino ou masculino ainda está à espera de ser reconhecida? A resposta a essas perguntas transforma o reencontro em um rito de passagem, onde o verdadeiro compromisso não é com o outro, mas com a própria totalidade. Assim, o amor que retorna não é uma prisão, é um mapa. E quando seguimos esse mapa com consciência, descobrimos que aquilo que buscávamos no outro sempre foi o reflexo daquilo que precisava nascer em nós mesmos. Na jornada de desenvolvimento interior, poucas experiências são tão poderosas quanto o reencontro contínuo com uma mesma alma. A mente tenta racionalizar, esquecer, seguir adiante, mas algo maior persiste. Algo que transcende o ego, o tempo cronológico e até mesmo a lógica das relações humanas. Na visão junguiana, esse fenômeno pode estar profundamente conectado ao processo de individuação, o caminho que cada ser humano percorre em direção à totalidade de si mesmo. Individuar-se, segundo Carl Jung, não significa tornar-se perfeito, mas inteiro. É o processo de integrar todos os aspectos da psique, conscientes e inconscientes, luzes e sombras, masculino e feminino. É um movimento em direção ao self, o centro regulador da personalidade, onde o indivíduo deixa de viver segundo os moldes externos e passa a responder ao seu chamado interior. E muitas vezes, esse chamado se manifesta na forma de um outro ser humano que repetidamente surge em nossa vida. Quando o universo insiste em nos levar de volta à mesma alma, não é por acaso. Essa pessoa pode representar um portal simbólico, uma ponte entre o que somos e o que estamos destinados a nos tornar. O reencontro não é, necessariamente, sobre a continuidade do relacionamento com o outro, mas sobre a continuidade da jornada consigo mesmo, tendo o outro como espelho, guia ou até mesmo desafio necessário. A presença dessa alma, com toda a intensidade que carrega, funciona como um catalisador da consciência. O destino, nessa perspectiva, não é algo fixo ou predeterminado, mas uma inclinação da alma em direção à sua verdade mais profunda. O outro, ao retornar, pode estar encarnando exatamente o que precisamos reconhecer, integrar ou curar. Ele ou ela ativa feridas antigas, desperta paixões adormecidas, aciona medos e esperanças, e com isso, revela onde ainda estamos incompletos. A jornada do herói, tão presente nos mitos e no inconsciente coletivo, frequentemente se inicia com um chamado. E muitas vezes, esse chamado vem disfarçado de reencontro.
A alma reconhece no outro algo que a mente ainda não entende. Essa insistência do universo em cruzar os caminhos pode ser a forma simbólica que a psique encontra para nos conduzir ao que Jung chamou de vocação interior. Cada pessoa tem um destino psíquico, um potencial único a ser realizado. E é nos vínculos mais profundos e desafiadores que esse potencial costuma ser ativado. Não se trata de romantizar a dor, mas de reconhecer o seu sentido. O sofrimento diante de um amor que volta pode ser a matéria-prima da transformação. Nesse caminho, o outro deixa de ser apenas objeto de desejo ou conflito e passa a ser um mestre arquetípico. Ele ensina mesmo sem saber. Ele provoca sem intenção. Ele espelha mesmo sem consciência. E ao longo desse processo, percebemos que o foco da jornada não é mais o relacionamento em si, mas o que ele nos obriga a ver e a viver. O autoconhecimento que emerge desses reencontros não é superficial, é visceral, profundo, às vezes brutal, mas absolutamente necessário. O destino, então, não é sobre ficar com a pessoa certa, mas sobre tornar-se a pessoa que pode sustentar a própria essência com verdade. E talvez essa alma que volta não esteja destinada a caminhar conosco para sempre, mas a nos mostrar o caminho para dentro. O que fazemos com esse chamado é uma escolha. Podemos resistir, repetir padrões, fugir da dor. Ou podemos mergulhar, confrontar e transformar. A individuação exige esse salto de consciência. Quando compreendemos o sentido simbólico dos reencontros, deixamos de vê-los como punições do universo ou ciclos viciosos. Passamos a entendê-los como marcos da jornada interior. A cada volta do outro, algo dentro de nós está sendo convocado a crescer. Às vezes, é preciso que o mesmo coração retorne várias vezes para que a alma finalmente escute. Não para prender-se à história, mas para libertar-se dela. O outro, nessa perspectiva, nunca foi o destino final. Ele sempre foi o caminho. E ao reconhecermos isso, honramos a presença daquela alma com gratidão, mesmo que a despedida ainda doa, porque foi através dela que a estrada interior se iluminou, revelando não apenas quem ela é, mas principalmente quem somos nós. Algumas almas entram em nossa vida com tamanha intensidade que deixam marcas impossíveis de apagar. E quando retornam uma, duas, muitas vezes, trazem consigo não apenas memórias, mas mensagens. A psicologia de Carl Jung nos mostra que esses reencontros não são apenas eventos sentimentais, mas símbolos de um processo interno mais profundo. Cada volta é um convite silencioso da psique para olharmos para dentro, reconhecermos nossas projeções, enfrentarmos a sombra, integrarmos o feminino e o masculino e, acima de tudo, avançarmos no caminho da individuação. A jornada não é sobre o outro, mas sobre o que o outro desperta em nós. O universo insiste, não por crueldade, mas por sabedoria. Ele sabe que há algo que ainda precisa nascer, algo que só pode emergir quando a dor, o amor, o espelho e o silêncio se encontram. Se você sentiu que este conteúdo falou com a sua alma, inscreva-se no canal agora. Deixe seu comentário compartilhando sua experiência com reencontros e clique para assistir ao vídeo que está aparecendo na tela. Essa é a sua oportunidade de transformar padrões repetidos em consciência e de seguir em direção à sua totalidade, com mais clareza e verdade.